Oi, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aulinha da calopsita. Agora, nós vamos fazer a parte do bico, o topete e os pezinhos da calopsita, tá? Então, vamos dar início ao topete. O topete, nós vamos utilizar o fio amigurumi, a cor 1317, tá? É a solar. Nós vamos cortar fiozinhos, tá vendo? Tirinhas de fio de aproximadamente 10 centímetros. Aqui, 10 centímetros. Vamos cortar uns 20 pedacinhos, tá? Depois que você medir o primeiro, é só você ir colocando um fiozinho sobre o outro e cortar com a tesoura, tá? Vamos fazer uns 20, 22, tá? Aqui eu já tenho eles cortadinhos, eu já deixei o processo antecipado, pra gente não perder muito tempo da aula cortando as tirinhas. Vamos pegar uma linha de costura na cor amarela, vamos cortar um pedaço, vamos deixar essa linha esticada. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar a linha esticada. Aí, vamos pegar 2 fiozinhos. Essa é a forma que eu faço, tá? Se você tiver uma forma e você achar que é mais fácil, pode ficar à vontade para fazer da forma que você achar mais confortável para você, tá? Eu coloco assim, bem no centro, tá vendo? Bem no meio das tirinhas, eu venho aqui e eu dou um nozinho. Dou um nozinho. É um pouquinho chatinho, demora um pouquinho, tá? Mas fica lindo. Aí, eu venho, pego mais 2 fiozinhos. Coloco centralizado novamente no meio. E dou um nozinho. E assim, eu vou fazendo até finalizar todos os meus fiozinhos que eu deixei cortado, sempre dando um nozinho só, no final nós apertamos mais, tá? Então, eu vou fazer os meus, eu vou amarrar os meus fiozinhos aqui nessa linha de costura, tá? Eu vou fazer os meus pro vídeo não ficar muito extenso, muito cansativo, com a mesma informação, tá vendo como vai ficando? Ele vai ficando todos os fiozinhos presos pela metade. Se der uma soltadinha, não tem problema, é só apertar. No final, nós fechamos com um nozinho. Então, eu vou fazer os meus até acabar as minhas linhas. Terminando, eu volto com vocês. Prontinho, meninas, finalizei aqui, já amarrei todos os meus fiozinhos. Nesse final aqui, eu dou uns 3 nozinhos, pra não correr o risco dele se soltar, tá? Dou uns 3 nozinhos, bem apertado. Só cuidado pra não arrebentar a linha, tá? Isso já me aconteceu, eu tive que começar o processo tudo de novo. Pronto, depois dos nozinhos, você pode cortar esse excesso de linha. E essa parte nós vamos reservar, tá? Por enquanto. Primeiro, nós vamos fazer o bordado do bico e o bordado do olho, para depois a gente pregar o tupete. Então, para fazer o bico, eu vou utilizar a linha Anne, essa eu tenho a numeração, é a cor 7650, é um tomzinho de bege. Eu vou cortar um fio bem longo, tá? Que eu vou precisar. Vou passar esse fio na agulha. E o processo vai ser o mesmo. Eu vou pegar aqui atrás, dentro de algum buraquinho. Vou vir aqui nesse primeiro pontinho onde tá a minha marcação com o alfinete. Eu tiro o alfinete e eu puxo esse fio. Desculpa, bati a mão na câmera. Aí, eu vou passar esse fio dentro da onde está o alfinete, tá? Aqui embaixo. E eu vou subir
nesse mesmo pontinho. Deixa eu só... Deixei uma agulha aqui atrás, para eu poder fazer o arremate do topete. Aqui tem que pegar dentro do buraquinho, tá? Não pode pegar nenhum fiozinho junto. Pronto. Aí, aqui puxa, pra fazer a primeira parte do bico. Não pode apertar muito, também não pode deixar muito frouxo, tá? O próximo a gente vai colocar aqui nesse buraquinho, tá? Porque aqui tá bem aqui em cima, então, nós vamos introduzir a agulha nesse mesmo ponto aqui embaixo. E vamos sair aqui em cima. No meio, aqui ó, bem no meio do ponto, tá vendo aqui? Nós vamos puxar. Nós vamos fazer dessa forma, um pontinho. Sempre ajeitando a linha. Pra ela ficar sempre certinha, tá vendo? Agora, o próximo é aqui ao lado. Introduzimos no mesmo local, aqui ao lado, puxamos o fio, ajeitando sempre a linha, para ela ficar sempre certinha. No mesmo pontinho embaixo, vamos pegar aqui no meio do ponto, vocês estão conseguindo ver? Aqui, no meio do ponto. Vou passar pra lá. Puxamos, sempre ajeitando a linha, tá? No mesmo pontinho, agora aqui, bem no centro. E assim nós vamos fazendo o bordado do bico da calopsita. Sempre ajeitando o fio para ele ficar sempre do mesmo jeito, tá? Pra não ficar uma partezinha maior que a outra. Agora, eu tô tentando colocar aqui no meio do ponto. Já estamos no final. Depois, se por acaso não tampou todos os espacinhos, a gente volta fazendo pontinhos, tá? Mas vai ser o suficiente. Aqui eu tiro. Aqui eu vou colocar no meio do ponto. Um pouquinho mais pra lateral. Estão conseguindo enxergar? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá? Que eu vou tentar ajudar todo mundo a fazer. E agora aqui o último pontinho nessa lateral. Voltamos aqui nesse mesmo ponto para fazer a última lateral. Assim está ficando. Agora, nós vamos fazer a parte aqui de cima. É só pegar de uma lateral a outra, tá? Dessa forma. De uma lateral a outra. Aí, nós ajeitamos. Eu vou virar pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Aqui podemos dar uma leve puxadinha. Nós vamos fazer dessa forma umas 3 vezes, porque normalmente as calopsitas, elas têm uma pelinha, né, logo acima do bico. Que mais uma vez vai ser o suficiente. E eu já vou sair aqui na lateral do olho, na parte de trás. Deixa eu só pegar ali aonde... Aqui, tá vendo aqui? Vou virar só pra ficar
no local onde... Aqui. Assim ficou o nosso bico. Aí, aqui, saímos aqui em cima. Vamos entrar aqui embaixo. E sair no mesmo ponto aqui da lateral. Vamos fazer da mesma forma de cá, já passando para o outro lado. Deixa eu só ver aqui aonde eu vou colocar. Aqui. Conseguiram ver? Bem atrás do olho, no pontinho aqui próximo, bem próximo da bochecha. E aqui, ó, é uma parte em cima e outra parte embaixo, para fazer esse olhinho. Mesma coisa, vamos fazer do lado de cá. Vamos colocar nesse ponto. Deixa eu virar ela de cabeça para baixo para eu conseguir enxergar melhor. E vamos sair nesse mesmo pontinho que nós entramos aqui. Tomar cuidado para não puxar as linhas que está ali atrás. Aqui eu vou pegar, vou introduzir aqui e já sair aqui aonde tá a outra ponta da linha. Que nós vamos fazer aquele arremate que eu já ensinei vocês. Essa parte vai ficar pro lado de baixo do olhinho da calopsita. Que você pode ajeitar depois com a agulha, tá? Pra ele ficar mais aparente. Aí, aqui atrás, nós damos um nozinho. Como trabalhamos com bordado, não precisa apertar muito esse primeiro, tá? Pra não repuxar a parte lá da frente. Agora, nós introduzimos no mesmo buraquinho e saímos em algum ponto aleatório. E puxamos para esconder o nozinho. Esse fiozinho podemos cortar. E esse fiozinho também. Assim ficou o rostinho da nossa calopsita, com o bico bordado e os olhinhos também. Aqui agora nós vamos colocar o topete. O topete eu dobro ele ao meio e nós vamos costurar com essa parte aqui, tá? Dessa costura, logo acima do bico, nessa parte aqui. Eu vou colocar o alfinete para vocês enxergarem. Nessa carreirinha de cima, tá? É onde nós vamos colocar o topete. Vai ficar dessa forma. Eu vou colocar a minha linha na agulha e eu já volto com vocês. Aqui. Já prendi a minha linha de costura amarela, tá? Na agulha. E agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Já coloquei dentro do pontinho onde eu vou iniciar a minha costura. Eu venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz do topete e prendo na calopsita. Deixa eu pegar assim para vocês conseguirem enxergar. Eu prendo na calopsita. Puxo bem, tá? Aí, agora eu venho pegando aqui, tá vendo? No topete. Conseguiram enxergar? E prendendo na cabeça. É da mesma forma que costurar a asa, tá? Só temos que tomar cuidado para não prender nenhum fiozinho do topete junto com a costura. É um fiozinho
Um fiozinho nós vamos pegar aqui do topete, viu? Bem na parte onde nós costuramos. E o outro nós pegamos no corpo. Um no topete. E o outro no corpo. Não tem problema se você passar a costura no mesmo ponto, tá? Do corpinho. O importante é que o topete fique em todo o processo do bico, tá? Em toda a lateral do bico, de uma ponta a outra. Aqui nós vamos agora pro nosso último pontinho. Aqui na minha cidade hoje tá com tempo de chuva, o tempo tá tão fechado, tá tão escuro. Aí, depois que nós passamos o último pontinho, nós trazemos o fio aqui pra cima. E é só ajeitar, e o topete já tá bem preso ao bico, tá? Aí, aqui em cima, nós fazemos o nosso nozinho, costuramos fazemos uns 3 nozinhos, bem apertados. E podemos cortar. E assim tá ficando a nossa calopsita. Agora, nós vamos arrumar o topete dela. Eu pego aqui a agulha de tapeceiro, só pra me ajudar, porque ela é bem fina. Eu vou dividir esse topete no meio, na parte da costura, tá vendo? Vou primeiro fazer essa parte, depois eu finalizo a outra parte. Vou precisar de cola, tá? Eu vou utilizar cola quente. Aqui eu vou dividir uns fiozinhos pra lateral. Aqui a mesma coisa, uns fiozinhos pra lateral. Uns 4, 5 fiozinhos, tá? E vou deixar um pouco de fiozinho na parte do meio, dessa forma. Aí, como que eu faço? Eu venho com a cola quente, bem no centro da cabeça da calopsita, e aplico os fiozinhos. Deixa eu só. Venho aqui na lateral, faço um traço reto. E prendo os fiozinhos da lateral. Da mesma forma desse lado, deixa eu só segurar. Os fiozinhos sempre um do ladinho do outro. A parte de baixo já tá presa. Pode usar cola de silicone, só que demora um pouco mais, tá? A cola de silicone. Agora, a outra parte, nós fazemos a divisão da mesma forma. Vamos dividir uns fiozinhos pra lateral, outros pra outra e aqui no meio. Sempre retinho, tá? Pra ficar um acabamento bonito, um acabamento perfeito. Tiramos o excesso da ponta do bastão. Aqui, nós vamos pincelar a cola dessa forma, porque eu não quero que apareça o excesso, tá? O fiozinho da cola depois a gente tira. Nós colocamos os fiozinhos do topete, mesma coisa nessa lateral. Por estar trabalhando com a cola quente, ela fica transparente, tá? Então, não tem perigo da cola aparecer e estragar o trabalho, tá? Desse lado a mesma coisa. Nós pincelamos o bastão de cola quente. E já aplicamos, colocamos pra trás o cabelinho. E assim fica o topetinho da nossa calopsita. Ajeitamos dessa forma, pra ver se todos os fiozinhos estão
do mesmo tamanho, se não tem nenhum maior. Aqui tem uns maiores, tá vendo? Aqui a gente pode aparar as pontinhas, tá? Dessa forma. E assim fica o topete da nossa calopsita. Agora, nós vamos pro preparo dos pezinhos, tá? Eu vou organizar aqui, pegar todos os materiais e eu já volto. Na confecção dos pezinhos da calopsita, nós vamos utilizar esses materiais. Alicate, eu gosto desse de ponta, e o alicate tradicional, uma tesoura. Vamos utilizar a linha Ame na cor 7650. E eu utilizo um araminho que ele vem dessa forma. Ele é bem fininho, tá? Esse daqui foi meu esposo que me deu, né? Então, eu não sei exatamente quanto custa e o nome desse tipo de arame, tá? Mas acredito que seja aqueles arames de fazer cerca elétrica, tá? Que o meu esposo mexe com essas coisas. Então, nós vamos precisar de 4 pedaços desse arame. Aqui eu só cortei 2, tá? Mas 4 pedaços de 20 centímetros. Esse arame, ele é bem fininho, ó, vocês conseguem visualizar? Ele é bem fininho e ele é bem flexível, tá? Então, eu vou precisar de 4 pedaços para fazer os 2 pezinhos. Então, vou organizar aqui e eu já volto com vocês. Para dar início, nós pegamos os 2 araminhos e bem aqui na pontinha a gente vai enrolando até chegar no final, certo? Chegou no final, nós vamos virar e vamos fazer o mesmo com o restante do arame. Se ficar difícil de segurar, vem com o alicate, segura que aí dá mais força, né? Pra hora de estar enrolando esse arame. Aí, você vem enrolando ele até o final. Eu vou enrolar o meu, quando eu tiver terminado de enrolar, né, e apertar bem essa pontinha aqui com o alicate, pra não ficar dessa forma, eu volto com vocês. Prontinho. Depois de ter enrolado, bem enroladinho, tá vendo todo o arame? Agora, nós vamos modelar o pezinho da calopsita. Então, aqui, ó, é só questão de olhômetro mesmo, tá? Dobro uma parte assim pra baixo, conseguem ver? Um pouquinho mais aqui em cima. Tem que sobrar a mesma quantidade de um lado e outro. Aqui, dessa forma. Deixa eu só ajeitar aqui. Por enquanto, nós conseguimos fazer com a mão, tá? Aqui. Desse jeito, tem que ficar. Eu já deixei um pronto de como vai ficar. Tá vendo? Essa aqui é a base do nosso pezinho. Aqui nós apertamos aqui essa parte. Apertamos aqui a parte de baixo, deixando sempre um espacinho entre um lado e outro. Tá vendo? Começamos pelo meio, damos algumas voltinhas com a mão até onde a mão conseguir, depois a gente finaliza com o alicate. A mesma coisa do lado de cá. E a mesma coisa do lado de cá. Eu utilizo, aqui minha mão já não aguenta mais. Eu utilizo o arame para ele conseguir ficar em pezinho e firme em alguma superfície, tipo gaiola, entendeu? Se a pessoa quiser deixar de decoração, consegue. É que eu seguro a base com o alicate e com o outro alicate eu vou girando dessa forma, tá? Até essa pontinha ficar redondinha, bem menor. Aí, eu só aperto esse lado aqui, assim, fechando esse buraco grande, dessa forma, tá? O mesmo eu vou fazer do outro lado. Não tem segredo, é só um pouquinho difícil, quando não se tem muita prática com manuseio de
ferramenta. Fica bem duro. Já fiz altas bolhas na minha mão. Quem me acompanha no WhatsApp tem visto dessa forma. Aí aqui, nessa última base aqui, eu faço da mesma forma. Eu junto uma ponta com a outra e aqui fica a ponta dos arames, tá vendo? As pontinhas do arame. Aqui eu pego, só viro pra parte de dentro, que depois, a hora que eu for fazer o acabamento, essas pontinhas de arame somem. E fica dessa forma. Não tem problema se um sair maior que o outro, se um sair mais certinho que o outro, tá? Cada pessoa tem um pé diferente do outro, uma mão diferente da outra. Depois das duas partes prontas, nós vamos utilizar cola de silicone e a linha bege. Já vou cortar um pedaço de fio, pode ser um fio bem grande, tá? Pra não faltar. E a cola de silicone eu faço da seguinte forma. Deixa eu só tirar o alicate. Começo colocando a cola de silicone. Depois que eu coloquei a cola de silicone, eu venho enrolando o meu fio. Enrolando mesmo. Vou de uma ponta, volto até o centro novamente. Fiz isso, eu pressiono para que todos os fiozinhos recebam a cola. Aí eu viro pro outro lado. É super fácil, super gostoso de fazer essa parte, tá? Passa a cola. Passa a cola em um dedinho por vez, tá? Pra não correr o risco da linha ficar cheia de cola. Temos que garantir que todo o arame seja envolto pela linha. Aqui bem na pontinha, e eu já volto enrolando dessa forma. Essa é uma dica de ouro para quem quer fazer um acabamento perfeito para calopsita. Essa parte nós podemos dar uma enroladinha nela aqui, que a gente já vai fazer ela. Passamos a cola. Foi cola demais. Deixa eu só tirar a cola do dedo. Aqui nós enrolamos o fio. Então, qualquer pontinha do arame que tenha ficado, não vai ter perigo mais, tá? Porque vai uma grossa camada de linha tampando esse arame. E a gente vai fazendo dessa forma. Do lado de cá, como eu já passei a cola, é só enroscar. Aqui no meio, podemos passar uma gotinha de cola, não precisa de ser muita coisa, tá? Um pouquinho só de cola. E nós vamos enrolar entre um dedo e outro. Umas 3 voltas, viramos, umas 3 voltas. Dessa forma. Viu que preencheu todo o arame? Você vira, corta o fio, passa um pouquinho de cola por cima das linhas e esconde a ponta, dessa forma. Depois essa parte vai costurada na calopsita. Aí você pressiona bem, para que pegue aderência, a linha
Fica assim o pezinho da nossa calopsita. Tá vendo? Os dois lados perfeitos e dá uma textura como se fosse o pé da calopsita mesmo. Então, eu vou fazer o meu outro e eu já volto com vocês. Pronto, agora nós vamos costurar o pezinho. Aqui eu já fiz o pezinho já dobradinho da calopsita. Como que eu faço? Deixei um pra fazer com vocês. Eu cato a parte aqui de trás, torço, e assim eu vou fazendo com cada um dos dedinhos. Eu só dobro os dedinhos pra frente. Depois o cliente consegue modelar em qualquer superfície, apertando e desapertando esse pezinho, tá vendo? Ficou dessa forma. Tendo os dois pezinhos prontos, agora é hora da gente costurar na nossa calopsita. Vamos posicionar pra gente ver mais ou menos aonde nós vamos colocar os pezinhos. Levanta assim a calopsita pra ver, é mais ou menos nessa altura mesmo. Vou começar com essa daqui. Vou introduzir a agulha. Ó, marquei aqui onde eu quero entrar. O método de costura é o mesmo do bordado dos olhos. Deixamos um pedaço de fio, posicionamos o pezinho. Vamos ver se eu vou conseguir passar pra vocês. Tá vendo que tá aqui? Nós vamos introduzir a agulha aqui, só que com o pezinho posicionado, tá? Então, eu vou passar já a agulha. Posiciono o pezinho e prendo. Não puxo muito pra esse fiozinho não vir, tá? Passo de cá pra cá novamente. Segurando o pezinho pra ele não sair do lugar. E puxo. Faço dessa forma umas 3 vezes, pra ele ficar bem preso nessa base aqui de baixo. Aqui assim. Agora, nós estamos aqui, vamos passar entre esses dedos. Vamos pegar o pontinho aqui de cima e sair nesse mesmo pontinho aqui de baixo, com o fio passando entre os dedos, tá? Se você posicionar o fio, fica bem mais fácil na hora de costurar, como eu tô fazendo. Você primeiro passa a agulha. E você vem e passa o fio. Também umas 3 vezes, tá? Pra ele ficar bem preso. Daqui, passamos pra cá e de cá, aqui pro outro lado. Pra gente costurar o outro dedo. Tá vendo? Vai ficar preso assim. O método de costura é igual dos 2 pezinhos. Sempre procurando deixar o pezinho bem retinho, tá? Pra ele não ficar torto depois. Vamos passar a última vez aqui. Daqui podemos passar aqui pra baixo. E daqui a gente já vai passar pro outro pé. Deixa eu só posicionar pra ver. Aqui mesmo. Então, eu vou costurar o outro pé, da mesma forma que eu costurei esse, e eu volto mostrando como ficou a calopsita pronta. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje, com esse modelo de calopsita, com os pezinhos costurados, tá vendo? E espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Beijos! E até a próxima!